A paz do Senhor para todos. Eu tenho certeza que já tem muita gente já se preparando para acompanhar a palavra de Deus essa noite. Com certeza o Espírito Santo há de falar conosco, porque nós somos alimentados pela palavra de Deus. E vamos dar só um tempinho de 1 minuto esperando que as pessoas cheguem, né, para a gente começar. Nós vamos começar essa noite fazendo uma oração, agradecendo a Deus por mais um dia onde Ele tem nos sustentado, né? Como foi o seu dia? Eu espero que o seu dia tenha sido um dia de esperança, um dia de paz, um dia de comunhão com o Senhor e a sua família. Então que o Deus de paz, o Deus de amor continue ministrando sobre as nossas vidas essa noite. Amém? Queridos, nós vamos agora estar orando ao Senhor, agradecendo a Ele por mais um dia de vida, por estarmos aqui juntos essa noite e podermos assim compartilhar da palavra de Deus, que é o nosso alimento. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai, por esta noite. Engrandecido seja o teu nome, Pai. Senhor, nos rendemos aos teus pés, declaramos a tua santidade, o teu poder, Senhor. Oh Deus querido Pai, fala aos nossos corações essa noite, porque nós estamos aqui, Pai, para ouvir a sua palavra, para comer e beber, Senhor, dessa palavra que nos alimenta. Senhor, eu entrego cada vida em tuas mãos, te pedindo, ó Deus, que tu venha, ó Deus, fazer conosco essa noite, como esse Salmo 43 fala. Senhor, restitui os privilégios do santuário, Senhor. Ah, Deus querido Pai, nós estamos contando os dias para voltarmos ao templo, para estarmos junto com a nossa família cristã. Senhor, em nome de Jesus, entregamos cada um nas tuas mãos e te pedimos que o Espírito Santo, que é aquele que conduz a nossa vida, esteja conduzindo a sua mente, o seu coração, e que a sua audição seja ungida agora pelo Senhor, para que você ouça a partir de agora o que o Espírito Santo quer falar com você. E aqui o Salmo 43 diz assim: faz-me justiça, ó Deus, e pleiteia minha causa contra a gente ímpia. Livra-me do homem fraudulento e injusto, pois tu és Deus da minha fortaleza. Por que me rejeitas? Por que me tenho visto de luto por causa da opressão do inimigo? Envia a tua luz e a tua verdade, para que me guie e me leve ao seu santo monte, aos teus tabernáculos. Então irei ao altar de Deus, do Deus que é a minha grande alegria, e com harpa te louvarei, ó Deus meu. Por que estás abatido, ó minha alma? E por que te perturba dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é a salvação da minha face e Deus meu. Então, por que estás abatido, minha alma? Você vai louvar o Senhor. Tudo será devolvido. Hoje de manhã o Espírito Santo falou que nós vamos beber do poço da restituição que já está preparado para cada um de nós. Amém? Eu quero convidar você que nós vamos fazer um louvor e vamos estar adorando o Senhor com Júnior e Tatiana, que você possa receber com o coração alegre esses adoradores que estarão aqui conosco, engrandecendo e louvando o nome do Senhor, porque como é bom adorar o Senhor. Amém? E nós estaremos agora adorando o Senhor. Amém, queridos? A paz do Senhor, igreja. A paz do Senhor para os irmãos. Como é bom saber. Como é bom ter a um Deus de amor, um Deus que está no controle de todas as coisas da nossa vida. Eu não sei como é que está a audição aí para vocês, a minha internet não está muito boa. Eu não sei se vocês estão ouvindo direitinho. Olha, está um pouquinho picotando. Não sei se é a internet. É, porque a internet está oscilando um pouquinho. Está picotando um pouco. Mas nós vamos adorar o Senhor. E a palavra de Deus diz em Provérbios, capítulo 18, versículo 10, é o nome do Senhor. E para lá correrá o justo, né? E não existe lugar melhor para recorrer senão a presença de Deus. Está picotando um pouquinho, né?
mas é na internet. Nós vamos estar adorando ao Senhor. Se der para adorar os seus desejos, tá, pastor? Nós vamos adorar. Caso picotar muito, a senhora pega aí. O áudio que o pessoal está falando. Amém. Está picotando, mas começa a louvar que vamos avaliar. Amém? Coisa assim. Como é que está o sinal? Ainda está picotando bastante e essa conexão não está boa. Está se falhando muito. Hoje em dia está. Não está dando para ouvir. A Paula escreveu. Não está dando para ouvir. A senhora, a sua internet é melhor. Deve ser a internet, Nossa, né? O dia todo está assim aqui. Mas que a presença do Senhor, a presença do Espírito Santo, seja fortalecendo a cada um de nós, que possamos continuar adorando ao Senhor, como nós temos aprendido na adoração muito mais que nunca, nossa vida rendida, nosso desejo de querer adorar e agradar o coração de Deus. E que cada um continue firme nesse propósito de adorar, porque é o Senhor, porque tudo vai passar. Amém? Amém. Nós vamos agradecer, sim, a participação do Júlio e Tatiana, mas a conexão está muito difícil e vamos seguir. Amém? Que Deus abençoe. Irmãos, a conexão não está boa, né? A gente, infelizmente, não pôde continuar com o Júlio e Tatiana, com esse casal abençoado, louvando ao Senhor, porque eu creio que é sinal mesmo, a internet não está bem, não está boa, mas nós vamos seguir aqui, compartilhando da palavra de Deus, colocando em ação a nossa fé para que a gente venha realmente, sabe, entender tudo que Deus está fazendo com a gente hoje, amém? E eu creio que essa noite nós vamos assim estar entendendo a necessidade da gente enxergar o invisível de Deus. Porque o que nós estamos vivendo hoje, nós não podemos, sabe, basear a nossa vida naquilo que nós estamos vendo. Mas nós precisamos basear a nossa vida no invisível de Deus. Por isso que lá, eu gosto muito dessa palavra de Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Eu vou esperar você abrir para a gente fazer essa leitura junto. Nós vamos ler o versículo 1 e o 2, que é uma palavra que a gente vai entendendo
aos poucos, e pelo que nós estamos vivendo, o quanto é importante a gente enxergar o invisível de Deus. E é para a gente enxergar esse invisível de Deus, a gente precisa ter fé e esperança. Porque se a gente não tem fé nem esperança, como é que a gente vai enxergar o invisível de Deus? Lá em Hebreus 11, 1 e 2 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Assim é o reino de Deus. O reino de Deus, ele não vem com forma aparente. O reino de Deus, ele é invisível, mas ele é real. Assim como diz aqui Hebreus 11, 3, que de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente, porque Deus criou tudo falando. E ele deu ordem, tudo começou a existir. Então nós precisamos, sabe, focar essa noite que a palavra de Deus, ela não é somente para ser entendida, mas a palavra de Deus, ela precisa ser revelada também. A gente não pode se conformar de só entender, a gente precisa da revelação da palavra. E para a gente ter essa palavra revelada, nós vamos precisar ter a mente iluminada pelo Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que traz a revelação da palavra. Quando nós vamos para a Bíblia e a gente depara lá no Evangelho de João, capítulo 6, versículo 63, diz que a palavra de Deus não é fábula. Ela é vida, ela é espírito. Então, essa palavra, ela é vida, ela é espírito. Nós não estamos aqui com um livro contando história, não. Quando nós abrimos a Bíblia, é Deus falando conosco. E eu vejo assim, sabe, da importância da palavra ser revelada. E nós precisamos, sabe, deixar que a nossa mente seja iluminada pelo Espírito Santo para que ele venha revelar a palavra para a gente. Porque eu creio, irmãos, profundamente que hoje a igreja está sendo levantada com o poder da palavra revelada. Nós nunca vimos o que nós estamos vendo hoje, como Deus tem revelado a sua palavra a homens e mulheres que ele tem usado para ensinar, para pregar a palavra dele, e é uma palavra revelada pelo Espírito Santo. Por isso que Hebreus 11, 1 diz: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Fé é eu esperar aquilo que eu não estou vendo. Fé é eu ter a certeza que aquilo que eu desejo, que eu tenho esperança, vai chegar, mas eu não estou vendo nada, mas eu creio que vai chegar. Isso é fé. Porque sem fé, a gente não pode construir nada, irmãos. Sem fé, como que nós vamos sair de uma situação dessa que nós estamos vivendo? Onde nós vamos parar? Então, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. Eu não estou vendo, mas eu já estou celebrando tudo novo. Eu não estou vendo, mas eu já estou esperando um novo tempo para a igreja. Eu já estou esperando o avivamento. Eu já estou esperando um Brasil muito melhor. Eu já estou esperando um Brasil deslanchando, sabe? Isso é fé. E a gente precisa desenvolver essa fé que a Bíblia diz. Em outras palavras, a fé é a certeza que Deus vai fazer. Isso é fé. E se a gente não tiver fé, como que nós vamos agradar a Deus? Porque ele diz que aquele que se aproxima dele, é necessário que ele existe e é presenteador daqueles que estão buscando. Então, se eu me aproximo de Deus, eu tenho que crer que ele existe. Eu tenho que estar num relacionamento de fé, num Deus vivo, que creio que ele está aqui ouvindo, está aqui conosco nesse momento, sabe? Está guiando a nossa vida. E precisamos ainda andar nesse nível aqui de fé que a Bíblia fala, para enxergar o que ainda vai vir. Se a gente não andar nesse nível de fé, meus irmãos,
Como que nós vamos enxergar aquilo que ainda vai vir? Enxergar aquilo que ainda vai vir é que nos dá alegria. Enxergar aquilo que vai vir nos dá força, nos dá realmente esperança de dias melhores. Então, nós só podemos enxergar aquilo que vai vir ainda se tiver uma fé no invisível. E a nossa fé tem que estar baseada nisso. E hoje eu percebo assim que nós estamos vivendo dias em que Deus está levando a sua igreja a um nível espiritual diferente. A igreja do Senhor está sendo levada a um nível espiritual diferente. Hoje eu recebi uma mensagem de um pastor amigo meu e ele falou assim: pastora, como você está vendo isso? Eu falei para ele assim: olha, eu estou vendo como despertar primeiro para a igreja. Porque eu acho que a igreja nunca orou como está orando. A igreja nunca se posicionou como exército de Cristo, como estão nos posicionando. A igreja nunca, sabe, parou para pensar que, de repente, tudo parou. O mundo está parado. Mas a igreja continua andando, porque nós somos uma igreja que andamos no Espírito. O mundo está parado, mas o mundo espiritual está trabalhando diariamente. Eu acho que o mundo espiritual nunca trabalhou tanto como está trabalhando nessa quarentena. Porque enquanto o mundo está parado aqui, Deus está preparando algo que os meus olhos ainda não viram. Não passou ainda no meu pensamento aquilo que vai chegar. Isso é esperar com fé, isso é a certeza que Deus vai fazer. E eu creio profundamente que esses dias Deus está levando a igreja a um nível espiritual mais elevado. E nós vamos conferir isso, que é o desejo de Deus, que a igreja alcance esse nível espiritual mais elevado. Eu creio que nesse tempo, irmãos, a igreja parou para valorizar até um abraço. A igreja parou para valorizar o sorriso de um irmão. A igreja parou para valorizar a paz do Senhor. A igreja parou para valorizar o que é um culto congregacional, o que é uma adoração congregacional, o que é estar ouvindo uns aos outros, orando uns pelos outros. Então, esse é o tempo de amadurecimento. E eu creio profundamente que Deus está levando a igreja dele a um nível espiritual mais elevado. E para não ficar só nas minhas palavras, nós vamos conferir lá em Efésios capítulo 4, versículo 14, o que nos diz. Vamos lá ver. Efésios 4, 14. Efésios 4, 14, eu estou te esperando você abrir a sua Bíblia, tá bom? Porque nós não temos pressa, não. Nós estamos aqui compartilhando daquilo que nós amamos, que é a palavra de Deus. Então, aqui em Efésios 4, 14, diz o seguinte: para que não sejamos mais meninos, inconstantes, levados em roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcias enganam fraudulosamente. Então Deus está nos levando a uma maturidade, está tirando a igreja da fase de meninos, está tirando aquela igreja que acreditava em tudo, está levando essa igreja a uma maturidade onde você está buscando conhecimento através da palavra para que você não seja enganado. Porque quando Deus nos leva a conhecer a sua palavra, nós não seremos enganados não, irmãos. E eu creio que nesses dias é isso que Deus está fazendo. Ele está nos levando para que saiamos da atitude de meninos, para que sejamos adultas, santas e poderosas, para que alcancemos aquilo que Deus quer fazer através da igreja. A igreja, nesse momento, é um instrumento mais precioso que Deus tem nas mãos agora. A igreja é tão preciosa nesse momento que ela pode mudar cursos, ela pode parar uma guerra, ela pode reverter uma situação, ela pode fazer aquilo que o homem não está podendo fazer. Irmãos, vamos parar para pensar no poder da igreja agora? Vamos parar para pensar qual a importância da igreja nesse momento? Aonde um vírus que é invisível chega matando um monte de gente, sabe? Contaminando um monte de gente, aonde
No mundo inteiro tem cientistas inteligentíssimos. E até agora não tem uma vacina. Sabe por quê, irmãos? Porque tem coisas que é ele que vai fazer. Tem coisas que é só para ele. Ele é especialista em resolver aquilo que o homem não pode resolver. E aí entra a importância da igreja. Aí entra a intervenção da igreja no mundo espiritual. Mas para essa igreja entrar numa intervenção no mundo espiritual, ela não pode ter atitude de meninos. Ela tem que ter atitude madura, atitude de adultos, porque se você entra numa guerra espiritual com atitude de menino, você vai morrer. E nós não vamos morrer nessa guerra, nós estamos buscando a cada dia a maturidade, para que a gente possa manusear bem o escudo, e manusear bem a lança, manusear bem a palavra e saber a direção que o Espírito está nos levando na intercessão, porque quem nos leva a interceder é o Espírito Santo. Porque convém que o Espírito Santo ore conosco, porque ele sabe nos ensinar a orar e ele sabe como convém orar. E nós precisamos orar, pedindo essa dependência do Espírito Santo para que nós possamos ser canais eficazes, porque a igreja, nesse momento, é o instrumento mais poderoso sobre as nações. Nós lemos hoje em Apocalipse 26, que Deus deu poder sobre as nações à igreja. Nós temos o poder dado por Deus, tanto poder que ele diz, irmãos, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Então, olha o valor que tem a igreja nesse momento. E aqui em Efésios 4,14, nos fala o quê? Que a igreja está saindo de uma atitude de criança insegura para ser santa e poderosa. Porque uma criança ela é insegura. Uma criança não sabe, não tem responsabilidade. Por isso que Deus convida a igreja a entrar na fase da maturidade, sair da fase de menino, de criança, para ser santa e poderosa, porque para ele usar você como igreja, ele precisa que tu tenha maturidade, ele precisa que tu largue a fase de criança, qualquer coisinha faz biquinho, qualquer coisinha tá chateado, por qualquer coisa eu não vou à igreja, por qualquer coisa eu não quero mais orar, por qualquer coisa eu tô de mal com Deus. Tem gente que fica até de mal com Deus, vocês acreditam nisso? Eu fico assustada, mas tem gente que fica até de mal com Deus, porque eu tenho tanta intimidade que eu fico de mal com ele. Eu tenho tanta intimidade com ele que eu nunca vou ficar de mal com ele. É diferente. Eu conheço tanto, eu tenho tanta intimidade que eu nunca quero ficar de mal nem brigada com ele, porque ele é o Senhor na minha vida. E esse Deus que está aqui essa noite está esperando uma igreja madura para ser santa e poderosa e ser uma grande interventora nesse momento. A igreja, nesse momento, vai ser a solução para tudo, queridos. Tudo isso que nós estamos vivendo, eu falo das nações. As nações estão feridas, as nações estão assoladas. E somente a igreja pode mudar esse curso, ninguém mais. Porque ele não vai vir fazer aquilo que ele delegou à igreja. Ele diz, todo o meu poder foi dado à igreja. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. E a minha igreja vencerá também. Então aqui nós vemos, irmãos, se você olhar hoje, eu estava pensando nisso. Hoje nós temos visto tão mal testemunhos, sabe, do evangelho, tão mau testemunho, sabe, que às vezes a gente até se entristece. É um falando coisas dali, ou outros falando outra coisa, sabe? Eu não estou aqui para falar mal de igreja nenhuma, sabe por quê? Porque cada igreja vai prestar conta daquilo que Deus confiou nas suas mãos. Então, cada um vai prestar conta a Deus. Eu não sou juiz, nem quero ser. Eu acho que cada um sabe daquilo que Deus mandou fazer. Mas a gente não pode negar que nós estamos vivendo um tempo onde nós temos contemplado muito maus testemunhos. Mas é exatamente nesse tempo que o Evangelho de Jesus vai ser pregado de uma forma como nunca foi. E essa forma já chegou e é hoje.
Essa forma é agora, sabe? A gente não está lá no templo, não, mas eu estou aqui numa live com você, sabe? Pregando a palavra da verdade. É nesse momento que tu vai abrir tua boca e vai pregar a verdade para o teu vizinho, para o teu colega de trabalho, para as pessoas que você encontrar no mercado. Não perca tempo, é tempo do evangelho poderoso ser pregado. Nós sabemos que há muito maus testemunhos, mas Deus diz, vou aproveitar esse tempo para que o meu evangelho seja pregado de maneira poderosa como nunca foi. Eu quero convidar você para tu dar uma olhadinha comigo lá em Malaquias, capítulo 3. Malaquias é o último livro do Antigo Testamento. Vamos ver o que diz lá Malaquias. Porque é importante que a gente esteja examinando a palavra de Deus para conferir com aquilo que a gente fala, né? Malaquias 3, 17 e 18 fala assim, ó. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, naquele dia que farei serão para mim particular tesouro. Poupá-lo-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve. É nesse exato momento que nós vamos conhecer, e Deus vai conhecer aquele que o serve e o que não serve. Porque o fato de estar congregando, o fato de estar dentro da igreja, não significa que eu estou obedecendo a palavra de Deus. O que significa que eu estou obedecendo a palavra de Deus são as minhas atitudes. As minhas atitudes falarão muito mais alto que os meus conselhos. Então, nesse momento, Deus vai olhar para a igreja nesse momento tão difícil que nós estamos vivendo. Eu ouvi uma irmã falar assim, mas eu estou preocupado porque a fé de muito vai esfriar. Você sabe por que não vai esfriar, não, já estava fria. Esse negócio de dizer, mas a fé de muito vai esfriar. Eu não concordo, sabe por quê, irmãos? Já estava fria, porque uma vez quente não vai ficar mais fria, não, porque nós sabemos quem é o Deus que nós servimos. Nós não vamos ficar frios porque nós estamos numa guerra, não. Nós não vamos ficar frios porque tem uma pandemia, não. Nós não vamos ficar frios porque estamos trancados dentro de casa, não, porque o Espírito Santo que habita dentro de nós coloca fogo dentro de nós. Então, não se preocupe com os irmãos que, porque está acontecendo isso, vão esfriar na fé. Já estava frio, queridos, a fé. Aí é uma desculpa que dão para aproveitar e sepultar uma fé que já estava morrendo. Mas eu louvo a Deus que a tua fé está viva. Eu louvo a Deus que tu tem fé. Eu louvo a Deus que tu declara essa noite comigo que nem altura, nem profundidade, nem pandemia, nada, nem ninguém vai esfriar a fé que nós temos em Cristo Jesus. Ainda que passemos por problemas piores, mas a nossa fé está em Cristo Jesus e nela viverei, nela esperarei, porque eu creio num Deus que prometeu que vai fazer coisas gloriosas na nossa vida. Não é o fim ainda. Nós estamos só nas dores de parto. Nós vamos ainda desfrutar de muita coisa boa, irmãos. Nossa, nós vamos viver coisas maravilhosas. Sabe por quê? Aqui, como Deus diz que Ele vai fazer a diferença nesse momento, onde a igreja é mal vista, muitos falam mal da igreja, é nesse momento que Deus vai ver quem serve e quem não serve a Ele. Quem é santo, quem é profano, quem vive para o pecado e quem vive para Deus. Porque, querido, tu é a igreja do Senhor e as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor, não. Quem falou isso foi Jesus, e o que ele falou está falado, não, e não tem como anular a palavra do Rei dos Reis, Senhores dos Senhores, o leão da tribo de Judá. Glória a Deus por isso. E quando a gente olha a palavra de Deus, que a gente olha para esse quadro que nós estamos vivendo aqui, nós olhamos para Ageu 2,9, sabe o que Ageu 2,9 diz o profeta? A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Eu estou declarando e profetizando que a nossa volta ao tempo vai ser tão gloriosa como nós nunca experimentamos. Serão cultos sobrenaturais. Nós vamos estar vivendo verdadeiramente o invisível que Deus quer que a gente viva. Nós não vamos estar esperando aquilo que nossos olhos estão vendo, não. Nós vamos cultuar Deus a partir desse tempo, olhando o invisível. Nós não vamos cultuar Deus
olhando com os olhos naturais, mas nós vamos cultuar a Deus, meus irmãos, com os nossos olhos espirituais, porque é isso que ele espera da igreja, porque o reino dele não foi implantado com aparência humana, é a aparência do invisível, mas o reino dele está entre nós. Amém, queridos? Então precisamos repreender nesse momento um espírito que às vezes vem muito sobre a igreja, o espírito de engano. É muito problema, é muito perigoso esse espírito de engano que vem sobre a igreja do Senhor para ganhar espaço. Nós precisamos repreender esse espírito de engano. Sabe por quê, querido? Porque Deus, ele diz assim, de graça recebeis, de graça dá. Jesus fala, ame a Deus sobre todas as coisas, e depois o teu irmão, o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vamos precisar repreender como igreja madura, que estamos saindo da fase de meninos para se tornarmos adultos e sermos canais nesse tempo. Nós vamos começar a repreender o espírito de engano que está dentro da igreja, que diz que não crê mais que o morto ressuscita. Eu não creio mais que o cego de nascença possa enxergar. Eu não creio que o aleijado vai voltar a andar. Eu não creio que os enfermos serão curados. Queridos, eu quero dizer uma coisa para vocês. Isso é o espírito de engano que ainda tem dentro de muitas igrejas, achando que o Pentecostes foi só para a igreja primitiva e que o batismo com o Espírito Santo não existe mais que isso. É a promessa linda que a igreja tem, porque sem o batismo do Espírito Santo, como seremos fortalecidos? Se você não é batizado com o Espírito Santo, busque, porque é promessa para você. E Deus quer que tu ore em outras línguas, sim. Deus quer que você realmente profetize, que você realmente fale aquilo que o Espírito manda que você fale. Você precisa receber a ousadia, o poder de Deus na sua vida. Sabe? E tem gente, sabe, esse espírito de engano que às vezes induz o povo de Deus a racionalizar tudo. Racionaliza de uma forma limitando a nossa visão às coisas naturais. Mas nós não podemos limitar a nossa visão às coisas naturais. Se a gente for limitar a nossa visão às coisas naturais, sabe o que vai acontecer? A gente sabe que a primeira coisa que a gente fala, a minha vida nunca vai mudar. Eu nunca vou sair desse estágio. Eu nunca vou mudar dessa casa. Eu nunca vou realmente ter um emprego que eu gostaria. Eu nunca vou ver meu marido salvo. Eu nunca vou ver meu filho fora das drogas. Eu nunca vou ver um paralítico andar. Vamos repreender esse espírito de engano, meus irmãos, porque lá em Hebreus 13:8 está escrito que Jesus Cristo é o mesmo ontem, o mesmo lá que ele fez o ministério na terra de 3 anos e meio, é o mesmo que ressuscitou Lázaro, é o mesmo que deu vista ao cego Bartimeu, ele é o mesmo Deus que ressuscitou o filho da viúva de Naim. A Bíblia não erra. Hebreus 13:8 diz, Jesus é o mesmo ontem, é o mesmo hoje e será eternamente o mesmo Deus. E nós precisamos tomar posse, porque esta é a verdade que a Bíblia fala para a gente hoje. Precisamos tomar posse, que esta é a palavra da verdade. E aí hoje eu fico pensando que se Deus está querendo levar a igreja a uma atitude madura, uma igreja que veja realmente o invisível, uma coisa que o Espírito Santo falava comigo, você tem que ter cuidado com quem você anda. Você vai precisar ter cuidado com aquilo que você ouve. Você vai precisar ter cuidado demais com os relacionamentos. Porque se Deus está preparando a igreja para sair da fase de menina, se tornar adulta, para ser um canal que vai resolver situações que o homem não resolve, a igreja foi encarregada, delegada, através da oração e jejum, romper aonde o homem não está conseguindo romper. Mas a gente vai precisar ter o cuidado e saber escolher as pessoas que vão ficar do nosso lado. Peça a Deus que coloque pessoas certas do seu lado. Peça a Deus que coloque pessoas de fé. Peça a Deus que coloque pessoas que crê no invisível de Deus. Peça para Deus colocar do teu lado pessoas que têm esperança. Peça a Deus para colocar do teu lado pessoas que amem a palavra de Deus. Porque quando eu falo colocar do lado, eu vou na Bíblia, eu estava lendo hoje
lá em Êxodo 33, abre lá rapidinho, nós estamos num tempo bom ainda, né? Abre lá em Êxodo 33, versículo 11. Vamos ver o que Deus fala conosco. 33, 11. Fala assim: e falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois tornava ao arraial. Mas o moço Josué, filho de Num, seu servidor, nunca se apartava do meio da tenda. Então, queridos, olha quem Josué escolheu para ser o seu companheiro. Josué era exigente. Josué não saía do lado de Moisés. Ele foi discipulado por Moisés. Ele aprendeu a ter fé com Moisés. Ele aprendeu a conhecer o Deus de Moisés. Então, por ele realmente ter tido essa companhia maravilhosa que foi a de Moisés, uma pessoa de fé, um profeta, um intercessor, Josué foi preparado para levar o povo a atravessar o Jordão. E foi Josué e Caleb que aceitaram o desafio de escalar aquelas montanhas para ver a terra da promessa. Porque os 12 espias olharam, mas eles voltaram com um relatório negativo e dizendo: a terra é boa, tem cachos de uvas de 10 quilos enormes. A terra é maravilhosa, mas nós não queremos essa terra, porque lá tem gigantes. Mas o homem que escolheu as suas companhias certas, que andava do lado de quem tinha fé, andava do lado de quem tinha intimidade com Deus, quando o relatório chegou, Josué olhou para Caleb e falou assim: vamos nós dois, porque nós vamos subir lá e vamos ver o que tem lá, e essa terra é nossa. Por que Josué teve essa atitude? Porque Josué tinha a mente cheia da fé. Josué tinha experiência com um homem que falava só palavras positivas, falava com Deus e transmitia para Josué. Josué realmente teve um exemplo que foi Moisés para fortalecê-lo e prepará-lo para sucessor de Moisés. Queridos, nesse tempo que a igreja está preparando para o seu crescimento, onde Deus quer tirar você dessa fase de menina, seja exigente com as pessoas que vão ficar do seu lado. Cuidado com as amizades. Cuidado com aqueles que entram na tua casa, na sua intimidade. A sua casa é um lugar muito santo. Você tem que amar o seu próximo, mas as pessoas que para ficar do teu lado você pode escolher sim. Não é pecado. Então aqui a gente vê que a igreja realmente foi chamada para esse nível. A voz da fé, que foi a voz de Caleb, foi a voz do sobrenatural. Quando Caleb chamou a Josué, e Josué foi com Caleb escalar, eles foram já no invisível de Deus. Eles não foram com os olhos naturais. Eu creio que ele realmente saiu dali falando: nós vamos andar no sobrenatural, mas nós vamos ver a terra prometida. Olha como é importante você cultivar uma amizade de fé, uma amizade realmente que possa compartilhar a palavra de Deus com você, sabe? Nada de fofoca, nada de disse-me-disse. Se vier fazer fofoca para você, você fala assim: olha, minha irmã, vamos conversar um pouquinho da palavra, vamos orar, porque esse assunto não vai edificar a nossa vida. Então, por que Josué foi esse homem que ele foi? Porque ele foi um homem que escolheu as pessoas para ficar do lado dele, ou seja, ele escolheu ficar do lado de Moisés. E você precisa, nesse tempo, onde Deus está querendo o crescimento da igreja, você ter cuidado com o que fala aos seus ouvidos, com os testemunhos e as pessoas que vivem realmente do seu lado, porque as nossas atitudes falam mais alto do que os nossos conselhos. Amém? Então a igreja foi chamada para viver o nível espiritual, olhando para o mundo invisível que é real. O mundo espiritual, ele é invisível, igreja, mas ele é real. E é isso que nos impulsiona, é isso que nos fortalece, é isso que nos leva à intercessão, à oração, à adoração, a ler a palavra e descobrir a cada dia a riqueza da revelação da palavra. Porque se a gente não tiver a revelação, só entender a história,
nós vamos continuar magrinhos. Mas se a gente tiver a revelação da palavra, nós nos tornamos gigantes espirituais. E é isso que Deus quer, encontrar a igreja no retorno depois da pandemia. Depois dessa pandemia, a igreja vai voltar diferente. A igreja nunca mais será a mesma. Eu creio e profetizo dessa forma, porque é o que Deus está buscando. Porque hoje nós, com a visão no sobrenatural, com a visão no invisível, nós podemos com toda segurança dizer: podem colocar pedras no teu caminho. Você vai dizer: Jesus Cristo é o Senhor. Podem colocar pedras no nosso caminho. Não vai nos parar, porque Jesus Cristo, Ele é o Senhor sobre todas as coisas. E aqui eu quero deixar para você que o ministério de Jesus se caracterizou por implantar efetivamente o reino de Deus na terra, e sobre esse tal reino ele mesmo afirmou, lá em Lucas 17, versículo 20, parte B, nós vamos dar uma olhadinha rápida nele. Lucas 17, 20. Vamos ver o que nós vamos encontrar aqui, sobre o que ele falou do seu reino. 17, 20, parte B. Vamos ler tudo, né? Melhor ler tudo. E interrogado pelos fariseus sobre quando havia de vir o reino de Deus, respondeu e disse: o reino de Deus não vem com aparência exterior. Ou seja, o reino de Deus não vem com aparência exterior. Para que a gente contemple esse reino de Deus, irmãos, nós precisamos estar no Espírito. E se a gente viver no Espírito, ser guiado pelo Espírito Santo, nós vamos entender que reino é esse que foi implantado eficazmente para que a igreja do Senhor administrasse. Olha, hoje eu fiquei assim pensando na importância da igreja na terra. Como a igreja é importante. E eu creio pela palavra que as bênçãos que Deus tem preparado para você, as bênçãos que Deus tem preparado para a tua família, as bênçãos que Deus tem preparado para a nossa nação, as bênçãos que Deus tem preparado para a igreja dele na face da terra, nós podemos resumir lá em 1 Coríntios 2,9. Vamos lá, 1 Coríntios 2,9 é o que Deus tem preparado para a tua casa, para a tua família, para essa nação, para a minha vida e para a igreja dele. Eu creio profundamente nessa palavra, porque ela é viva e é Deus falando conosco. Lá em 1 Coríntios 2,9 diz assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Deixa eu te fazer a pergunta: você ama a Deus? Você ama o Senhor? Então, se você ama o Senhor, está escrito aqui o que Ele preparou para você, preparou para a tua família, preparou para os teus filhos, preparou para o teu casamento, preparou para essa nação, preparou para a igreja. Os nossos olhos ainda não viram. Não passou no nosso pensamento aquilo que Deus vai fazer. Olha que coisa gloriosa Deus fará no nosso meio. É algo assim muito maravilhoso, irmãos. É muito maravilhoso o que Deus tem preparado para cada um de nós. E eu quero nessa noite estar profetizando para a tua vida. Sabe, eu quero profetizar para a sua vida como se eu estivesse vendo o seu rosto. Como se eu estivesse vendo realmente os teus gestos dentro da igreja. Eu quero profetizar para você hoje, como se você estivesse dentro do templo. Essa profecia vai para você hoje. Nós vamos abrir lá em Números 32, 18. Números 32, 18, porque nós estamos aqui vivendo o quê? Vendo o invisível de Deus. E se eu estou vivendo hoje o invisível de Deus, eu vou tomar posse dessa palavra para a minha vida, e eu quero que você tome posse dessa palavra para a sua vida. Vamos falar junto? Diga: não voltaremos para as nossas casas até que todos nós estejamos de posse da nossa herança. Repita comigo: não vou dormir hoje sem ter a certeza que eu estou de posse da minha herança.
tudo que Deus te prometeu, tudo que tem o seu nome chegará nas tuas mãos, assim diz o Senhor. Não vai ser essa guerra que nós estamos vivendo na nossa nação, que é uma guerra política e espiritual. Não será nenhuma dificuldade que vai impedir que Deus cumpra na sua vida aquilo que Ele te prometeu. Então, querido, seja uma igreja madura para esse tempo. Seja uma igreja que saiba de onde veio, aonde você está e para onde você irá. Seja uma igreja que se comporte desta forma, porque Jesus não mudou. Ele é o mesmo ontem, é hoje e será eternamente o mesmo Deus. Amém, queridos? É um prazer estar aqui com você, liberando essa palavra, que foi a palavra ministrada ao meu coração para a tua vida nessa noite. Eu quero só estar lembrando a você que hoje é meia-noite. Nós vamos já estar de joelhos dobrados, entrando nesse jejum pelo Brasil, para que o Senhor venha estender as suas mãos fortes sobre a nossa nação, para que Deus venha confundir os inimigos dessa nação, para que Deus venha dar muita sabedoria ao presidente da República, para que Deus venha dar saúde e força para ele não olhar para trás, e que Deus venha dar uma fé no invisível, que ele possa entender que aquilo que ele não pode, Deus fará por essa nação através da intercessão e do jejum da igreja. Irmãos, nós vamos ter esse compromisso, porque operando Deus, quem impedirá? Amém? Então, eu quero orar com você sobre essa palavra e declarar que essa palavra vai prosperar para o propósito que Deus enviou essa noite. Amém? Senhor, graças te damos, ó Pai, por este momento. Ó Deus querido Pai, nós sabemos, ó Deus, que nós precisamos ter uma fé no invisível, uma fé realmente tendo a certeza que vai acontecer aquilo que nós estamos esperando. Uma fé que não vacile, uma fé que realmente seja baseada no que a Bíblia diz, porque nós somos o que a Bíblia diz que nós somos. Nós temos o que a Bíblia diz que nós temos. Ah, Pai, que Tu venha essa noite, Pai, selar com cada coração as promessas da Tua palavra, Pai. Toma a Tua igreja na concha das Tuas mãos. Que a Tua igreja seja marcada hoje. Senhor, que a Tua igreja seja tocada hoje, que Tu tire a Tua igreja da fase de menino, de criança, para ser santa e poderosa, porque tudo que Deus tem a fazer nessa terra, nas nações, Ele vai fazer através da igreja que somos nós. E eu declaro essa unção, sabe, de maturidade vindo sobre a tua vida e te alcançando. E eu declaro paz no teu lar, nada vai faltar à tua mesa, não fique preocupado. Eu não sei, eu estou orando aqui, eu vejo carteira de trabalhos abertas, assim, muito clara, e carteiras sendo assinadas. Não fique preocupado, confia no Senhor, que nós já estamos passando, essa fase vai passar. E nós vamos desfrutar do melhor de Deus, porque eu tenho orado e nós vamos nesse jejum profetizar que o Brasil não vai ter queda na economia, pelo contrário, Deus vai nos abençoar de tal forma que nós vamos trazer o último despojo de guerra que tirou dessa nação, será devolvido para a glória do Senhor. E eu oro declarando as bênçãos de Deus sobre a tua vida, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do Senhor te acompanhe hoje e para sempre. E a igreja mais do que vitoriosa diga amém. Olha, até amanhã às 20 horas estaremos juntos de novo. Amém? E um beijo no seu coração e saudade.